Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante pedido, né, por todo mundo, sobre derivativos, só que mais especificamente sobre o famoso swap, né? Só para lembrar, gente, esse conteúdo aqui, ele foi sugerido no nosso grupo do WhatsApp, tá? Lá a gente tem conteúdo, tem questão, tem dúvidas todos os dias no grupo. Tem algumas vagas de emprego também que a gente acaba compartilhando por lá, dando uma ajuda, dando um apoio ali para as pessoas. E caso você ainda não esteja no grupo, fica aqui o nosso convite, tá? O link do grupo tá aqui no comentário. Já entra lá, acessa o link, entra no nosso grupo e fique por dentro também. E dê sua sugestão também. Quem sabe o próximo tema, o próximo vídeo aqui seja sugerido por você, tá bom? Hoje a gente vai falar, como eu já trouxe, vou colocar a apresentação para mim agora também. A gente vai falar sobre swap, né? O swap, ele é um derivativo, tá? A gente vai ver mais ali na frente. Derivativo e especificamente ele trata sobre troca. Então, a expressão swap no inglês, né, se a gente for fazer uma tradução livre, vai ser trocar. Então, eu vou pegar algo que eu tenho, vou entregar para uma pessoa e ela entregará o que ela tem e me dará também, né? Tão simples quanto uma troca, tá? Então, aqui a gente trouxe quatro palavrinhas chaves para o swap. Vocês, quem acompanha a gente aqui já sabe, a gente sempre traz o conteúdo de uma maneira para fixar melhor através de palavras-chave. Então, no swap vai ser óbvio, né? Por ser um derivativo, a gente vai negociar o contrato e não especificamente o próprio ativo, né? Não é o ativo. Então, todos os derivativos, opções, mercado a termo, mercado futuro, o próprio swap, a gente vai negociar um contrato de um determinado ativo e não especificamente de indo diretamente aquele ativo, tá? Provavelmente você já sabe disso, tá? E aqui, como eu já trouxe, né, a gente está falando de troca. Então, um exemplo, eu tenho algum ativo vinculado à Selic, vou trocar por um ativo vinculado ao dólar, né? Essa daqui é minha ponta passiva, ou seja, aquilo que eu estou entregando, e aqui o que eu vou receber é minha ponta ativa. Passivo e aqui o ativo. Só a gente lembrar, nem todo mundo conhece, mas enfim, se você não conhece, vai conhecer agora. No balanço patrimonial, a gente tem a divisão entre ativos e passivos. Tudo que está no ativo são meus bens e direitos, ou seja, aquilo que eu estou recebendo, né, entre aspas. E no passivo são as minhas obrigações, ou seja, aquilo que eu estou pagando aqui no pro swap, tá? Então, vamos pegar essas palavrinhas chaves, tá? Então, eu tenho no exemplo, né, eu tenho um ativo vinculado a Selic, vou pagar ele, vou entregar para a pessoa que está trocando comigo e vou receber o dólar. Para isso, a gente chama de ponta ativa e ponta passiva. Claro, isso daqui é na minha ótica, né? Então, eu estou fazendo essa operação. Entregando isso, é recebendo isso. Outra pessoa vai estar do outro lado fazendo exatamente o oposto, né? Então ele está pagando o dólar e recebendo a própria Selic. Eu acho que eu fiquei na frente aqui, mas não tem problema, deu para entender. E o swap, a principal motivação para se contratar um swap é o hedge, ou seja, proteção patrimonial, certo? De qualquer que seja o risco, né? Então tem um risco de oscilação do dólar. Vou contratar um swap para mitigar esse risco, tá bom? Temos aqui, né? Temos um exemplo e aqui já trazendo crédito para a corretora Modal Mais, tá? Preparou um artigozinho ali sobre como funciona essa operação, bem completo. Sugiro que leiam. Vou deixar no comentário aqui esse link, então acessem ele depois do vídeo e já vejam também com mais detalhe sobre essa operação, tá?
Vou entrar aqui no artigo, só um minuto, colocar para vocês verem também, só eu estou vendo por enquanto. Pronto, aqui estamos. E a gente já veio diretamente, por exemplo, aqui tem, como eu falei, né, um artigo bem completo, como ele funciona, as principais características dele, alguns tipos dos swap, mas como o nosso tempo é muito valioso, vou vir direto ao ponto, tá? A gente tem um exemplo aqui, é uma empresa que é importadora, certo? É uma empresa que é importadora e ela precisa se proteger da oscilação do dólar, tá? Aqui no exemplo está trazendo que essa empresa ela tem 5 milhões em um CDB. A gente às vezes fica muito distante da nossa realidade. Porém, gente, acontece, tá? Acontece todos os dias esse tipo de operação com empresas importadoras, tá? Então a empresa ela tem 5 milhões para uma obrigação em dólar para daqui a 90 dias, que é exatamente isso que está falando aqui. E aí ela vai deixar isso aplicado em um CDB de uma instituição financeira e para ela não correr o risco da variação do dólar, ela pode, inclusive pode ser a própria instituição financeira, ela vai fechar esse contrato de swap. Então ela pode falar, olha, eu tenho esses 5 milhões, está aplicado no CDB, já vai entregar o CDI para mim e eu te entrego tudo que ele tiver de rendimento. Em troca disso, você me dá o rendimento da variação do dólar. Nesse exemplo aqui, a gente tem aqui, né, os 5 milhões aplicados, 90 dias de prazo. O retorno do CDI, né, 0,74 e o retorno da oscilação do dólar, né? Então, 5% da oscilação do dólar positivo, mais um cupom cambial de 2,41. Nesse exemplo, tá? Nesse exemplo, o CDI, o CDB, melhor, né? Rendeu 5 milhões e 37 mil, enquanto que a oscilação da moeda estrangeira ficou em 5 milhões 376. Ou seja, para essa empresa que entregou o CDI e recebeu o dólar, ficou uma operação positiva para ela, né? Então ela teve retorno, mais especificamente 339.440, tá? Aqui vai falar, né? Não foi considerado ali as despesas, nem o imposto de renda, mas não tem problema. Mesmo com despesa, mesmo com imposto de renda, ela ficará no positivo, né? Então ela teve um retorno positivo. E se ela teve um retorno positivo, a gente sabe que o nosso sócio não pode ficar sem a parte dele, vai ter que ter ali uma entrega no imposto de renda. Para esse ativo, para esse exemplo, o imposto de renda ele vai ficar enquadrado ali na tabela regressiva do imposto de renda, tá igual a renda fixa. Então, igual o CDB, igual LCI é isenta, né? Igual o Tesouro Direto, igual os outros ativos, enfim, da renda fixa, tá? De 22,5% a 15%, dependendo do prazo da operação, tá? E claro, se a operação ficar no positivo, tá? No positivo, não faz sentido a empresa perder, ela poderia perder, pode acontecer, e mesmo assim ela pagar imposto. Então ela não teria esse pagamento, tá? Como ela ficou positivo, teve retorno, ela precisará pagar, tá? Voltando aqui para o PowerPoint, a gente vem para uma questão de prova, né? Então aquela questão que o filho chora e a mãe não vê. Mas se você tiver calma e responder com bastante paciência, você vai conseguir acertar, né? Então aqui a questão ela traz que um investidor ele é importador. Destaque as palavras-chave, tá? Possui dívida em dólar, então ele precisa realizar um pagamento em dólar. Por esse motivo, ele está preocupado com a alta da moeda americana e deseja se proteger, desse movimento. E aí, o que você vai sugerir para ele, tá? Não sei se você já pausou aqui para responder, se não pausou, pausa, responde com calma, depois você volta para a gente corrigir juntos,
tá? Então, você precisa sugerir uma dessas três suposições aqui, né? Porém, a questão ela ainda vai além, pouco chata, né? Pouco chata essa questão. E ela não quer a correta, ela quer a opção incorreta, tá? Então, vamos lá. Primeiro, na primeira suposição, ela vai falar para realizar um swap com ponta passiva, ou seja, vou pagar o CDI e ponta ativa em dólar, né? Ponta ativa em dólar. E isso faz sentido, né? Então eu já tenho ali um ativo que vai entregar o CDI, vou pagar ele e vou receber a oscilação do dólar. Assim eu estarei protegido. Essa daqui está correta. A segunda é vender dólar no mercado a termo. Essa daqui não faz sentido, né? Não tá certo. Por quê? Se eu estou vendido ou na posição vendedor, eu estou apostando na queda do ativo, né? Nesse caso do dólar. Se o dólar subir, nesse caso, quem estiver vendido vai ter prejuízo e isso não é o que a gente quer. Nesse caso, a gente quer proteção, a gente quer hedge, tá? A terceira, realizar um swap com a ponta passiva em dólar. Então, vou pagar o dólar e vou receber o CDI. E aqui também não faz sentido, né? Eu quero me proteger do dólar, então não faz sentido eu ter mais uma dívida em dólar. Então, se eu vou estar dobrando o risco desse investidor. Então, eu tenho como errada a 2 e a 3, e aí eu vou lá de alternativa C, tá? Eu sei que é muita coisa, é o que eu costumo falar, não é uma prova difícil, é uma prova com conteúdo muito extenso. Então, senta reto na cadeira, estuda, revisa, faz bastante questões. E sobre swap, a gente passou aqui por 90% do conteúdo de swap, tá? Então, tenha calma, tente interpretar, leia o artigo lá da Modal, tá aqui embaixo, né, nos comentários. E não esqueça também de entrar no WhatsApp. Se esse conteúdo faz sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se inscreve, deixa um comentário, deixa o like aqui que vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau.